Salve pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí ao canal, obrigado pela presença. Quem não assinou ainda, assine aqui embaixo para acompanhar os nossos conteúdos. Eu sou o Rodrigo Petrônio e hoje a gente vai falar de uma coisa bem diferente, assim, ou seja, saindo um pouco dos vídeos que são mais correntes aqui no canal. A gente vai falar dos estudos culturais, definir qual é esse campo aí de conhecimento, esse campo de saber chamado estudos culturais. É claro que aqui, né, dentro dos pilares do canal, né, arte, ciência e filosofia, se inclui bastante, né, na intersecção entre arte e filosofia, e eu vou explicar um pouco por quê. Então, de onde vem, né, isso? Muitos de vocês talvez tenham já pensado ou já ouviu falar dessa área, né, de estudos, chamado estudos culturais, essa área de pesquisa. É uma área que, no fundo, tem muitas coisas que nós debatemos, né, no nosso cotidiano e que são questões polêmicas e que estão o tempo todo inflamando os ânimos em redes sociais, na internet, na política. No fundo, nós estamos o tempo todo sendo atravessados por questões dos estudos culturais e muitos de nós não sabem, né, que o que é que isso existe um guarda-chuva, uma área do conhecimento para estudar essas questões. E o que são, então, os estudos culturais? Estudos culturais é um ramo das ciências humanas, que é um ramo necessariamente assim interdisciplinar, que já lida assim com diversas disciplinas, né? Assim, num cruzamento e numa fronteira das humanidades, de um modo geral. Ele está muito alocado nas ciências humanas, sobretudo assim na história, sociologia, nas letras também, na filosofia, sobretudo filosofia mais contemporânea, mas também transborda para a literatura e para as artes, né? Quando eu falo artes aqui, pensando no domínio da arte, das artes de tudo de modo geral. E mais do que isso, né? Os estudos culturais, eles são tão interdisciplinares que eles acabam penetrando também em questões antropológicas, questões étnicas, historiográficas, e entrando também até em questões concernentes à política, né? Política, ideologia, construções políticas, construções de identidade, construções discursivas, né? Devires coletivos, né? Representações coletivas de minorias, de pequenos grupos, etc. E aí a gente já vai aqui aos poucos entrando um pouco nessa seara do que são os estudos culturais. Então, como é que eu falei aqui de vários cruzamentos, intersecções, uma das chaves aí dos estudos culturais são essas intersecções, mas no que ele consistiria, né? Os estudos culturais, eles surgem nos anos 90, mais ou menos, né, do final do século XX, e eles estão muito relacionados, assim, é como se eles tivessem eles emergem muito desses saberes locais, na teoria da literatura, sobretudo, na antropologia também, na teoria política, na filosofia política. Então não tem assim um berço, né, exato, tanto porque os grandes teóricos de estudos culturais eles estão nessas fronteiras e por isso que é fascinante esse estudo. E eles estão, a base, na verdade, o que a gente pode dizer que define os estudos culturais não é uma ciência específica, mas é uma preocupação, e são determinados problemas. E os problemas, a gente pode definir, nós podemos defini-los, né, esses problemas que estruturam os estudos culturais, como problemas relativos às hegemonias. E tudo aquilo que decorre de um pensamento hegemônico, né? Então, a âncora, se a gente pensar assim, a espinha dorsal dos estudos culturais é identificar o que é um pensamento hegemônico, e o segundo passo é como é possível pensar, criar ferramentas, teorias, conceitos, ideias, obras, ações políticas contra-hegemônicas. Ou seja, que se posicionem de um modo crítico, desconstrutor e proponham soluções, né, para os impasses e para opressão até mesmo, né, até mesmo para a violência que existe no pensamento hegemônico.
Quando nós falamos de hegemonia, nós estamos falando daquilo que é dominante, né? Ou seja, aquilo que é uma maioria que pode não ser quantitativa, mas é uma maioria cuja representatividade, cujos valores, cujos simbolismos, né, cujas crenças, cujas religiões são dominantes. Então, isso aqui pode ser, a gente pode definir provisoriamente aqui como hegemonia. E contra essa hegemonia, nós temos que pensar então em outras formas de discurso, né? Outras alternativas e muitas outras camadas da sociedade que não estão sendo representadas por esses valores hegemônicos. Aí vejam como isso já vai embutindo muita coisa, porque nós temos que pensar então em questões étnicas, de minorias. Então o que são? Então a gente tem a hegemonia como uma maioria representativa, hegemônica, né? Enfim, dominante, uma maioria de representação, não quantitativa. E nós temos, às vezes, maiorias silenciosas, que são aquilo que o filósofo Antônio Negri, né, chama de multidões, né? São as multidões minoritárias, porque elas são quantitativamente maiores, mas elas têm muito menos representatividade. Algumas dessas multidões minoritárias sequer têm representatividade dentro de uma estrutura hegemônica, que geralmente a estrutura hegemônica está no centro do poder. Então, os estudos culturais eles vão relativizar fortemente isso e vão então propor quase que essa desidratação, essa desconstrução contínua desse lugar hegemônico para se conferir vozes, pluralizar as vozes, pluralizar os modos de representação, pluralizar as falas, as obras, etc., as produções, as crenças, etc., dessas multidões minoritárias que estão espalhadas ao redor do mundo inteiro. Então, ao fazê-lo, a gente está, então, passando, né, desconstruindo a visão hegemônica em prol de discursos contra-hegemônicos. Então, obviamente, um dos autores que estão no epicentro desse tipo de pensamento é Michel Foucault, né, o grande filósofo francês, que é um dos criadores, na sua fase final ali, né, nos escritos finais de Foucault, da chamada biopolítica, que é uma outra linha aqui que dialoga muito com os estudos culturais, mas que tem alguma especificidade, que tem algumas outras linhagens de autores. Em outros vídeos eu pretendo abordar um pouco as questões biopolíticas, mas os estudos culturais, então, prima por isso, né, por essa desconstrução da hegemonia. Como isso é feito, né? Em que medida isso pode ser feito? Ora, em primeiro lugar, a gente precisa identificar que essa hegemonia ela não é natural, ela é construída. Esse é o primeiro passo, né? Por quê? Porque se nós imaginássemos, né, pensando no seguinte sentido, né, o que é uma hegemonia? Uma hegemonia dos homens brancos cisgêneros europeus, né? Por que eles são hegemônicos? Porque eles são portadores de uma cultura que dominou quase todo mundo, né? A Europa expansionista imperial, o neocolonialismo, né? O colonialismo clássico, toda a escravização das populações pretas, a expansão imperial da Europa, a conquista da América pelos espanhóis, pelos portugueses, e todo o tráfico negreiro e toda a conquista da África, a expansão do império, né, desse império gigante, né, europeu, e depois, como diz o pensador negro de Camarões, o Achille Mbembe, de um império euro-americano, né, que daí os Estados Unidos se soma a isso. Então, a gente pode imaginar que existe, então pensando assim, né, um europeu branco, heterossexual cisgênero, né, pensando assim nessa definição um pouco do estatuto cultural, social, sociocultural desse indivíduo, que ele representa valores, né? A questão, assim, não é a gente atacar esses valores ou querer que esse sujeito ele seja diferente do que ele é. A questão é só imaginar que
esses valores, né, os valores que uma pessoa assim pode vir a defender, né, não quer dizer que todas as pessoas assim defendam os mesmos valores, mas só imaginando o lugar, né, discursivo que ele ocupa, é um lugar que foi construído, não é um lugar natural. Então, quando um europeu branco, hétero, cisgênero, etc., ele enuncia, ele produz discursos, né? Esse conceito de discurso vem de Foucault, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Quando ele produz discursos sobre a realidade, nesses discursos ele precisa ter consciência de que esse discurso está sendo produzido a partir de um lugar específico. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que ter consciência, e todos nós temos que ter consciência que esse discurso dessa pessoa, ele é um discurso que não é natural. Ou seja, não quer dizer que os valores que ele defenda, ou aquilo que ele acredite, as crenças dele, a religião, por mais que ele diga que isso seja universal e que isso possa valer para todos os humanos, porque todos os humanos são naturalmente humanos e são, né, podem ser incluídos dentro do gênero e da espécie humano sapiens do ponto de vista natural, os valores e as crenças que ele mobiliza em seus discursos não são naturais, são artificiais e foram construídos ao longo da história a serviço de várias demandas, vários compromissos, vários interesses que precisam ser explicitados. Então, basicamente, né, a ideia que permeia os estudos culturais, assim como um dos pilares é a hegemonia, o pensamento hegemônico e contra-hegemônico, um outro pilar é o pilar da desnaturalização dos discursos, né? E por isso a própria categoria discurso, a categoria pensar discursivamente, é pensar a partir desse nível de que mesmo aquilo que nós enunciamos sobre a realidade e mesmo aquilo que nós falamos sobre a biologia, a natureza, a realidade enquanto tal, mesmo quando nós falamos da objetividade de um fato, no fundo nós estamos produzindo uma performance discursiva que está, de uma certa maneira, construindo aquele fato. Então vejam, né? Então vamos voltar lá e entender um pouco o que é o conceito de discurso em Foucault. Uma das coisas também, resumindo muito, né? Em outro momento a gente pode expandir aqui um pouco mais isso e adentrar em outras linhas para pensar a contribuição de Foucault. Mas resumindo bastante, o que Foucault vai trazer, sobretudo, isso está muito bem posto numa conferência dele no Collège de France, chamada A Ordem do Discurso. Foucault está vindo da chamada escola estruturalista. Os estruturalistas nas ciências humanas, né, isso acabou se expandindo até para outras ciências naturais e não apenas nas ciências humanas. No estruturalismo já existe um reposicionamento do papel da linguagem, né? Então, assim, tudo aquilo que até o século XIX, o começo do século XX, as ciências elas eram muito naturalistas, e naturalista no sentido determinista do termo. Ou seja, é como se estudasse sempre o ser humano como uma espécie de espelho da natureza, e como se a natureza predeterminasse aquilo que o humano é e aquilo que o humano pode vir a ser, né? Então, é isso que nós chamamos de naturalismo, um primeiro ponto. Nem todo naturalismo é determinista, certo? Só que havia uma grande tradição hegemônica de um tipo de naturalismo, ou seja, uma maneira de compreensão do ser humano que era baseado em crenças, em protocolos, em teorias naturais, né, que se apoiavam na natureza, e uma concepção de natureza determinista, ou seja, como se a natureza determinasse o que o humano vem a ser. Houve muitos abalos logo no começo do século XX. As chamadas filosofias da existência já são um abalo enorme nisso, porque as filosofias da existência vão esvaziar o humano da sua naturalidade, da sua essência. E por isso Sartre, que é um pensador político importante, que não é necessariamente dos estudos culturais, mas ele é o tempo todo remetido e citado, né? Sartre tem aquela frase famosa, né, de que a existência é anterior à essência. Então, o que ele está fazendo? Ele está invertendo o protocolo
do naturalismo-determinismo, que dizia que a essência é anterior à existência. Então, primeiro nós somos algo e algo que nos determina para depois nós existirmos no mundo. Ora, mas se nós já somos uma essência que nos determina, à medida em que nós existimos, isso confisca a nossa liberdade, porque nós não conseguimos nos tornar algo diferente. A nossa existência ela é quase que privada de potência, porque nós estamos o tempo todo atrelados a uma essência que é anterior ao ato de existir. Então é quase como se o ato de existir fosse uma mera atualização de uma essência dada, anterior, e que no fundo ela não vai mudar. Então a liberdade ela seria limitada. E quando Sartre inverte esse postulado, ele vai pensar então a existência anterior. A essência quer dizer o quê? Primeiro nós existimos, ao existir nós estamos em liberdade, porque nós não estamos dados, e ao estar em radical liberdade, nós podemos construir aquilo que pode vir a ser a nossa essência no futuro. Então, a essência não está mais no começo, ela está no fim do processo, se é que existe alguma essência, porque justamente a partir do estruturalismo, né? Essa noção, então, ou seja, esses abalos, né? Então, as filosofias da existência são um abalo, o estruturalismo é um outro abalo, né? Também, porque ele vai pensar toda a realidade humana, e aí até mesmo a realidade natural, a partir de códigos linguísticos, né? A partir da imanência da linguagem. Então, no fundo, nós não teríamos exatamente seres naturais. A linguagem ela não é apenas um indicador da realidade, ela produz uma realidade dentro da sua própria estrutura sígnica, do seu próprio processo de significação. Então, o estruturalismo é essa revolução por meio da qual tudo começa a ser entendido a partir da linguagem e da imanência da linguagem. Por isso o termo estrutura. Então, é como se houvesse uma grande prerrogativa de uma grande estrutura. A linguagem fornecesse, a linguagem, né, verbal, mas daí depois outros autores vão expandir isso para outras linguagens. A gente já vai para a semiótica, para a semiologia francesa, etc. Mas pensando mais a noção de signo, né, de signo e processo de significação. Tudo que existe, existe dentro de estruturas linguísticas, dentro de estruturas sígnicas. E o signo de uma certa... ele não é só um indicador de uma realidade externa. Ele produz essa realidade. Então é como se a realidade existisse de modo imanente à linguagem, né? Vamos pensar em linguagem, aí talvez seja melhor. E isso, né, o estruturalismo vai pensar nessa chave. Por que eu disse que Foucault é um pós-estruturalista? Porque dentro dessa primeira contribuição importantíssima, né, do estruturalismo, o estruturalismo retém ainda uma noção de universalidade. Então é como se as diversas línguas, as milhares e milhares, centenas, dezenas e dezenas de milhares de línguas faladas línguas, né, mesmo, que eu quero dizer, as infinitas linguagens expressivas, todos os modos de codificação criados pelo humano, no limite, tudo isso teria uma espécie de estrutura, né, de base, que poderia ser remetida a uma universalidade, né? E aí, enfim, a gente teria que tematizar isso na antropologia. Lévi-Strauss, que é um dos maiores antropólogos, um dos maiores cientistas do século XX, ao longo de toda a sua obra, ele está aspirando a essa universalidade do espírito humano. Por maior que sejam as relatividades, né, e Lévi-Strauss está pensando exatamente na equidade, na equipolência, né, que todos os seres humanos, dentro das suas culturas específicas, eles são racionais à sua maneira. Isso está lá no Pensamento Selvagem, que é uma obra clássica dele, está em outros momentos. E isso é uma ideia de que existe uma racionalidade subjacente, né, a toda a estrutura simbólica do humano, e que essa estrutura ela seria universal. Então, essa é uma hipótese, né? Lévi-Strauss é um dos poucos intelectuais que se mantiveram estruturalistas, talvez do começo até o fim da vida, embora nas mitológicas, né, que são 4 volumes, que talvez sejam a sua obra-prima, dentre tantas obras-primas, né? Mas nas mitológicas já existe ali algumas tensões ali com essa noção de estrutura e de universalidade.
e que foram muitos dos pós-estruturalistas na antropologia vão ler Lévi-Strauss a partir das mitológicas. Então, existe esse movimento, mas muitos deles começaram no estruturalismo e depois começaram a perceber o seguinte: bom, o estruturalismo ele trouxe grandes contribuições, é muito importante pensar essa deriva dos signos da linguagem, a imanência da linguagem, a linguagem como uma produtora de realidade, não apenas como um mero indicador, uma mímese, uma representação da realidade. A linguagem produz realidade porque existe um real, e o real é imanente ao próprio discurso, ao próprio ato discursivo, né, de usar a linguagem. Então, isso é uma das bases de Foucault. Foucault, então, sai dessa teoria estruturalista e ele vai organizar a sua obra a partir dessa noção de discurso, ou seja, de que tudo que existe é uma performance discursiva, é produzido pela linguagem, e a linguagem é um código de saber e de poder. E, ao mesmo tempo, esse é o conceito de discurso, mas, ao mesmo tempo, Foucault vai questionar a universalidade. Então, ele vai pensar que talvez não haja exatamente essa universalidade proposta pelos estruturalistas, e ele vai, então, começar a dinamitar e a pulverizar essa universalidade em centenas e até mesmo milhares de discursos espalhados por todo o mundo e que são discursos que foram obliterados, marginalizados, calados, silenciados, destruídos, extintos, né, pelos centros hegemônicos do poder e do discurso dominante. Mas, para a gente aprofundar um pouco mais isso e falar de estudos culturais, a gente vai para um outro vídeo e continue acompanhando aqui que a gente sempre está trazendo conteúdos aí em profundidade e que podem ser do seu interesse. Um grande abraço.